Boa tarde a todos e a todas, participantes da SOEA Connect, evento que está acontecendo em Goiânia. Boa tarde a todos os profissionais. Nós temos dois temas muito interessantes que vamos debater. Eu quero cumprimentar inicialmente os internautas de todo o Brasil e fazer algumas colocações. Nós teremos as apresentações pelos nossos convidados palestrantes, ou já tecer comentários sobre eles, e nós vamos deixar as perguntas, eu gostaria que vocês anotassem as perguntas para o final da conclusão da palestra de cada palestrante, tá? Assim a gente teria um ganho melhor, tá? Então, ao final da apresentação dos nossos palestrantes, vocês podem estar enviando seus questionamentos, suas perguntas, suas contribuições pelo nosso chat, certo? E aí eu repasso para os palestrantes. A nossa primeiro tema da palestra é a gestão de água na saúde pública, tá? E o nosso convidado, tá, é o nosso palestrante da primeira palestra é o engenheiro químico Celso Luiz. E eu vou colocar aqui para vocês um pequeno mini currículo do professor Celso Luiz, tá? Ele é natural da cidade de Catanduva, do estado de São Paulo, formado em engenharia química na USP em 1975, pós-graduado em engenharia ambiental, foi professor de ciências do ambiente e operações unitárias na EEL USP e de hidrologia e hidráulica na Unisal, em Lorena. Trabalhou em atividades relacionadas à empresa, como a CETESB, que é a Companhia de Engenharia Ambiental de São Paulo, a CEBESP, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Desde 2001, é consultor na área de gestão empresarial e saneamento ambiental, na empresa Vale Consult, Empresarial Limitada, Clínica de Engenharia. É coordenador do Comitê das Águas, em Lorena, ligado ao CBH-PS. É presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Lorena. Possui vários trabalhos publicados em jornais e revistas. Publicou o livro Água, a Próxima Guerra. É idealizador de projetos Fênix para destilação adequada e definitiva dos resíduos sólidos urbanos, que é o lixo urbano. Tá? Isso. Boa tarde, professor Celso. Eu gostaria de, se o senhor quiser fazer algum adendo à sua qualificação, o senhor fique à vontade e o senhor pode iniciar a sua apresentação. Vamos lá. Olá, boa tarde a todos. Um dos assuntos mais importantes da minha atividade profissional é justamente sobre a água. E esse assunto eu vou tentar discorrer o mais rápido possível, porque é um assunto muito longo, e nosso tempo é muito curto. Então, vou entrar direto no nosso trabalho. Nós vamos falar sobre gestão da água. É a luta pela vida. Só para lembrar a todos que a água não nasce da torneira, porque tem muita gente que não sabe o trabalho que dá entre a captação de água, o tratamento, a reservação e a distribuição até chegar nas casas das pessoas. As pessoas se esquecem desse simples detalhe, certo? E isso é muito problemático para aqueles consumidores que não têm noção, certo? Do que representa a água para um todo.
Só para vocês terem uma ideia da importância disso, o próprio ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e, na época, o José Sarney Filho, que era o ministro do Meio Ambiente, certo? Fizeram essa mesma colocação numa publicação no jornal A Folha de São Paulo. Porque hoje a água é um bem de domínio público, é um recurso natural que pertence a todos, mas ele é um recurso limitado, vulnerável e esgotável, e deve-se atribuir valor econômico, porque tem muita gente que reclama de pagar pela água consumida. A quantidade, isso mais explicativa, certo? Que a água doce no mundo, ela representa apenas 2,5% da água existente na Terra. Sendo que, desse 2,5%, 68,9% estão presos em geleiras, 30% no subsolo, e só 0,3% representam os lagos e os rios. Então, nós precisamos começar a dar mais valor a essa água que nós consumimos. Os recursos hídricos no mundo mostram que nós somos felizados, né? Porque a maior quantidade de água, certo, existente no mundo está aqui no nosso continente, na América do Sul. A água no Brasil, ela tem uma representação importante. Por quê? Porque a maior parte da água está na região norte, né? São 68%. Mas, em compensação, a maior parte da população está no sudeste, certo? Sendo que no sudeste nós só temos 6% da água. Então, daí, nós repensarmos, né, esse consumo de água que nós estamos tendo aqui na nossa região. Tem muita gente que pergunta, a água vai acabar? E, felizmente, não, porque a água é um ciclo fechado, certo? Ela vem, ela cai sob a forma de chuva, neve, etc. Ela corre sob a forma de rios, lagos e também na água subterrânea, vai para o mar. E no mar ela evapora, ela sobe, condensa e volta novamente. Então, essa preocupação de que a água vai acabar, certo? Não existe. O que pode acontecer é ela mudar de lugar. Isso nós vamos ver no decorrer da palestra. Para que vocês saibam da importância da água, a representação da água no corpo humano, certo? Já diz tudo, certo? Se você imaginar, né, que 74% do nosso corpo é água, certo? Você já imagina o que acontece se nós não tivermos água para beber ou outras coisas mais que nós vamos ver. Certo? A água também é a base da vida, só para cada um dos nossos órgãos aí, a quantidade de água que temos. Quais são as situações existentes hoje? Eu queria mostrar para vocês o Rio Paraíba do Sul, certo? Que é um grande rio, certo? Ele está na minha região, eu moro atualmente em Lorena, no Vale do Paraíba, certo? E nessa região surgiram, por causa do esgoto doméstico que ainda é jogado nos rios, o aparecimento de uma planta conhecida como capituva. Ela se prolifera nas margens do rio em função do seu alimento, que é o material orgânico, né, emitido pelas redes de esgoto. E ele chega até a fechar o leito do rio. É uma planta invasora, ela não é originária nossa, é uma planta invasora, mas como achou, certo, essa alimentação farta no rio, certo, ela se proliferou a ponto de deslocar pontes, certo, pelo bloqueio que ela faz. Alguma dessas plantas, em função do tempo que ela fica ali naquela região, a sua raiz começa a se aprofundar e chega a fixar no fundo do rio, certo? E transforma isso numa massa compacta. O grande descaso disso acontece justamente na região, certo, de Aparecida, certo? Aparecida, como todos devem saber, certo, é uma região de romaria, é uma região que tem muita gente circulando nos finais de semana, certo? Só para vocês terem uma ideia, certo? Em Aparecida passa uma média
certo? De 8 milhões de pessoas por ano, certo? Fora a população da cidade, que está em torno aí de 40, 50 mil habitantes, certo? E nessa região, certo, acontece um fato crítico e que até hoje não resolveram, que é o ponto do despejo, certo? A montante da captação. Se vocês puderem ver, eu não sei se o meu cursor vai mostrar, certo? Mas na figura da esquerda, certo? Vocês têm do lado direito uma mancha, que é justamente a saída dos efluentes, né, do esgoto doméstico da cidade de Aparecida, e do lado esquerdo tem uma tubulação lá, que é justamente o ponto de captação. Então, vocês imaginam o problema sério que eles têm de abastecimento de água nessa cidade. Outro problema que acontece nos nossos rios é a contaminação da água, certo? Do lado esquerdo, vocês estão vendo ali a contaminação por lixo, que é o maior problema de contaminação dos nossos rios e lagos hoje, certo? E do lado direito, esses peixes mortos, certo? Aconteceu por contaminação da água, certo? Quando a água sofre uma contaminação muito grande, ela perde oxigênio, certo? E isso faz com que os peixes morram. Do lado esquerdo, nós temos aquele local que um governador aí passado disse que ia limpar a Baía da Guanabara, né, para poder ter as competições, etc. Certo? A Baía da Guanabara continua do mesmo jeito, certo? Infelizmente, os brasileiros ainda não estão conscientizados que não se deve jogar lixo fora do lugar. E do lado direito, eu mostrei de propósito um garotinho ali lendo, né, uma revistinha dentro de um rio todo sujo de esgoto, de lixo, certo? Isso é um problema seríssimo. Outro problema que acontece é o uso desordenado da água, certo? Um desses problemas é o Mar de Aral. Certo? Do lado esquerdo, vocês estão vendo o Mar de Aral em 1989, quando ele ainda era um mar. Certo? E do lado direito, vocês estão vendo a foto dele em 2008, onde nós concluímos que a maior parte dessa água, certo, foi utilizada ou mal utilizada. O grande problema que aconteceu não foi só, certo, diminuir o volume de água do Mar de Aral. Acontece que o Mar de Aral era salgado, ou é salgado, certo? Então, no momento que a água foi secando, aquele sal ficou na superfície, e é uma região que venta muito, esse vento levou o sal ao seu redor e tornou toda aquela região um solo improdutivo, certo? Isso foi ocasionado ainda no tempo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eles queriam ter vamos dizer, eles queriam produzir algodão, certo? De forma a não precisar importar mais. Então, eles usaram a água dos rios que abasteciam o Mar de Aral para irrigar essas plantações de algodão. E isso provocou, certo, esse desastre ambiental aí. Outro problema que aconteceu semelhante foi o Lago Chad, na África. Vocês imaginam ali no primeiro quadrado, em 1963, e depois em 2001, certo? Onde praticamente acabou o Lago Chad. Um exemplo mais próximo da gente, aqui na Bolívia, é o Lago Poopó, também a mesma coisa, certo? Olha do lado esquerdo aí como é que era o lago, e hoje, como é que ele se encontra. Isso daqui era o Lago Poopó, certo? Quando ele secou, os barcos ficaram a seco, certo? E os pescadores acabaram perdendo o seu ganha-pão, certo? Porque ele também perderam os seus peixes, né? Outro problema que está acontecendo agora, e eles estão tentando evitar, é o Mar Morto. Porque, vamos dizer, o grande rio que abastece o Mar Morto é o Rio Jordão, que é o único rio grande daquela região. E o Rio Jordão ele é muito utilizado, certo? Principalmente por Israel.
porque é o único rio de abastecimento daquela região. Certo? Então, o Mar Morto começou a secar e ele tem um problema pior do que o Mar de Aral. Ele tem muito sal, certo? Vocês sabem que o Mar Morto tem essa característica. E esse sal começou a ficar nas margens e iria trazer o mesmo problema que aconteceu com o Mar de Aral. Certo? Olha só as margens como é que ficaram. Certo? E isso, para evitar que isso voltasse a acontecer, certo? Estão fazendo um aquaduto do Mar Vermelho para o Mar Morto. Eles chegaram à conclusão que o Mar Vermelho fica a um nível muito mais alto do que o Mar Morto. Então, eles estão fazendo um aquaduto para abastecer o Mar Morto com a água do Mar Vermelho. Imagina na vista da esquerda, certo? Você tendo o único poço da região para você fazer o seu abastecimento de água. Certo? Olha a dificuldade que esse povo tem, certo? Em detrimento das nossas qualificações hoje, em termos de ter uma caixa d'água, uma torneira, etc. Em compensação, nas cidades que têm essa vantagem de ter água encanada, olha no quadro à direita e veja o que está acontecendo. Tem muitas cidades, inclusive no Brasil, certo? Em que a água que é mandada, certo, para os usuários é uma água desqualificada. Embora existe uma lei no Brasil, certo, criminalizando o fornecimento de água não potável para a população, certo? Isso acontece e, infelizmente, ninguém faz nada por isso. Vocês tiveram um exemplo agora recentes, deu na televisão, a maioria das pessoas devem ter ouvido, o problema é que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, certo? E que a água, certo, além de colorida, ela veio com cheiro, que é pior ainda, né? Certo? E não aconteceu nada, certo? Para o SEDAI, certo? Que é o órgão estadual de abastecimento de água, certo? Não aconteceu nada para o SEDAI, não aconteceu nada para o governador, que é o responsável pelo SEDAI, e ficou por isso mesmo, certo? De tempos em tempos isso volta a acontecer. Essa última vez não foi a primeira, certo? E esperamos que seja a última. Eu quero mostrar para vocês aqui uma represa enorme que tem no centro do Ceará, na cidade de Quixeramobim, como é que ela era, né? Cheio de água aí do lado esquerdo, e do lado direito como é que ela ficou. Certo? Vocês podem observar que no entorno dessa represa não existem árvores. Certo? Isso é um problema seríssimo numa região, certo, de pouca chuva. Nessa região de Quixeramobim, chega a ficar 8 meses sem chover. Segundo a ONU, né, em 2030, a população mundial de água vai precisar de mais de 50% de energia, 40% de água e 35% de alimentos. Qual é o país que já está se preparando para isso? É a guerra, meus amigos, a guerra pela água. E quando começou isso? Vamos falar rapidamente de algumas regiões. Certo? O Rio Sauim, certo? Que pega duas grandes regiões, que é a China e a Índia, certo? São vários países, né? São 4 países importantes ali naquela região, um rio de 3.000 quilômetros. Imagina a briga que existe, certo? Para cada um desses países pegar sua cota de água. Certo? O rio mais organizado em distribuição de água é o Danúbio, né? Que atravessa a Europa inteira, são 8 países, mas isso porque já vem essa divisão há muito tempo, certo? Para eles chegarem à conclusão que nem todo mundo pode fechar a torneira, certo? Eles têm que dividir a água para que a água sirva todos os países. Outro rio que é problemático também, porque ele está numa região explosiva, que é o Rio Nilo, né, que tem mais de 6.000 quilômetros, e ele abrange 5 países.
certo? Mas são países explosivos, como a Tanzânia, Uganda, Etiópia, Sudão, certo? Isso é um problema seríssimo. E eles tiveram vamos dizer, uma disputa muito grande quando o Egito resolveu fazer aquela represa de Assuã, que é uma das grandes do mundo, certo? Segurando, né, as águas do Nilo. E o mais explosivo ainda é o Rio Jordão, certo? Porque o Rio Jordão, certo, é o único rio grande, certo, que tem naquela região de Israel, Jordânia e Síria. Tem uma história muito interessante que na divisa norte de Israel, certo, tem as colinas do Golã, né, que é a divisa com a Síria. E o que aconteceu logo depois da guerra dos 6 dias, certo? Israel foi lá e tomou as colinas do Golã da Síria, alegando que aquelas colinas eram importantes para a segurança de Israel, porque dali eles viriam os sírios tentando invadir Israel. Mas, na realidade, não foi isso. É que nas colinas do Golã é que nasce o Rio Jordão. Então, eles tomaram as colinas do Golã para garantir a nascente do Rio Jordão, que é o único meio de abastecimento de água de Israel. Outro rio complicado, vocês já devem ter ouvido falar da Guerra do Vietnã, é o rio Mekong, também é 4.500 quilômetros e pega 5 países, certo? Inclusive a China, certo? Que tem problemas seríssimos de abastecimento. Imagina que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, certo? E ela precisa de água para todo mundo, certo? Então, daí, certo? O poderio, né? O poderio de cada país acaba sobressaindo dos outros. Tem na África também o rio Zambeze, que também tem quase 3.000 quilômetros, e também são 8 países também numa região explosiva. Então, a dificuldade que eles têm de utilizar essa água de uma maneira unitária, certo? Para que não falte para um, certo? De maneira que seja bem distribuído. E vamos agora, já que eu mostrei para vocês todos esses problemas de abastecimento, disputa de países, certo? Nós vamos mostrar uma coisa interessante do Brasil. Vocês estão vendo aí as bacias hidrográficas do Brasil. Se vocês imaginarem, certo, que a maioria dos nossos rios, certo, nascem e correm dentro do território nacional, certo? O único rio que nasce fora, certo, que é o Rio Solimões, certo, que nasce nos Andes, né? Certo? Mas, na realidade, todos os seus afluentes nascem no Brasil, certo? E todos os outros rios, né? Todas as outras bacias hidrográficas, né? Certo? Elas nascem no Brasil, certo? A bacia do Paraná, que é importante, certo? Do Xingu, certo? Todos eles. Então, essa é a grande vantagem que nós temos, certo? Com relação à parte de águas, certo? Lembrando aqueles que ainda são um pouquinho mais idosos, né? Dentro da minha faixa etária, lembro que quando foram construir a usina de Itaipu, certo? Que foi de comum acordo Brasil e Paraguai, certo? A Argentina esperneou um tempão, certo? Dizendo que ia acabar a água lá do estuário, Rio da Prata, etc. Mas não teve jeito, certo? E, felizmente, isso não aconteceu, não atrapalhou a Argentina dessa forma. Agora, nossa água vem da onde? Eu queria mostrar para vocês rapidamente, isso a televisão já mostrou várias vezes, certo? Do Rio Voador. O Rio Voador é a umidade que vem do oceano. Para quem não sabe ainda, essa umidade do oceano, ela vem do deserto do Saara para nós, certo? Ela entra na região amazônica, e eu vou mostrar depois para vocês, ela recebe toda a umidade da floresta amazônica, certo? E no final dela,
certo? Ela faz 2 percursos, certo? No inverno, essa maior parte da umidade atravessa os Andes e vai embora para o Pacífico, certo? Que é justamente a época que aqui no Sudeste não chove. E no verão, certo? Toda essa umidade bate nos Andes e desce pelo centro-oeste e vem justamente aqui para a nossa região, certo? Então, esse rio voador é justamente aquilo que traz as chuvas aqui para o centro-oeste e região sudeste. O que aconteceu em 2014? Que faltou água aqui em São Paulo. Foi que o rio voador ele desviou, certo, o seu caminho para o norte de São Paulo, foi mais para Minas Gerais. E foi por isso que aqui no estado de São Paulo choveu menos. E nós tivemos aquele problema todo de abastecimento. Por quê? Por que que chove? Porque nós temos aqui um reator tropical. O reator tropical são as nossas florestas, são as nossas árvores, certo? Elas que produzem umidade suficiente, certo, para que haja chuva. Sem a floresta, isso não acontece, certo? É por isso que muitas áreas, certo, que foram desmatadas tiveram problema no futuro, ou já tiveram, de chuvas. E é o problema que está acontecendo no Brasil hoje, certo? Não está havendo o plantio de árvores suficiente para manter esse reator tropical. Em um ano, uma árvore ela resfria igual a 10 ar-condicionado, uma árvore. Ela absorve 2.900 litros de água e filtra 28 quilos de poluente do ar. Olha a importância de uma árvore. Pelos especialistas, nós, humanos, adultos, precisamos de, no mínimo, 2 árvores adultas, certo? Para filtrar o nosso CO2 e fornecer o oxigênio para a gente. 2 árvores. Então, vocês imaginam em cada cidade quantas árvores estão faltando. Os animais conhecem a importância da árvore. Dá uma olhada nisso. Se você sair debaixo dessa árvore, a temperatura deve estar uns 40 graus, 60 graus. E embaixo da árvore deve estar uns 20. Por isso que os animais, certo, estão ali acomodadinhos. Isso aqui é um exemplo típico, né? Uma rua sem árvore, certo? 50 graus na rua, certo? E uma rua com árvores, 26. Certo? Imagine, eu vejo essas árvores aí, da figura de baixo, muito semelhante à cidade de Belém, certo? Belém tem bastante árvores, são mangueiras, né, na rua. E isso é muito importante que as cidades tenham essas árvores. Esse aqui é um exemplo. Os homens também sabem da importância da árvore, certo? Tanto que todo mundo foi estacionar embaixo da árvore, mas ninguém planta árvore. Isso aqui é só para citar para vocês, né, que nós tivemos aí uma mudança do nosso Código Florestal, certo? Para garantir, né, a margem dos rios, né, as matas ciliares. Muitos criticaram que antes a mata ciliar era 30 metros, passou para 15. Certo? Mas, se cumprirem os 15, é mais importante do que os 30 que ninguém cumpriu. Basta vocês andarem em qualquer cidade e ver os rios que estão dentro da cidade, qual delas tem 15 metros de cada lado de mata ciliar. Isso é lei. Isso é lei. Isso aqui é para representar para vocês, os donos da água, né? O maior consumo de água é do agronegócio, que é a irrigação. As indústrias têm um consumo grande de água. E nós, nas residências, temos o nosso consumo também. O destino das águas nas residências, certo? O maior consumo é justamente na cozinha e na higiene pessoal, certo? É por isso que sempre fazem, né, propaganda aí do chuveiro,
né, de fazer a barba com a torneira fechada, etc. Agora vamos ver de onde vem a água. Primeiro, a captação. Né? Nós temos duas formas de captar a água superficial e a água subterrânea. Né? Das duas formas, nós temos que fazer um tratamento. Certo? Da água superficial, nós temos que fazer um tratamento mais complexo. Certo? Nós temos que decantar a sujeira, certo? Nós temos que filtrar e depois temos que clorar e fluoretar. Certo? Agora, na água subterrânea, certo? A água subterrânea é mais fácil porque ela já vem pura, ela é uma água mineral, é só colocar cloro e flúor e ela está pronta para a distribuição. Em alguns países, por exemplo, como Israel e alguns países árabes, certo? Eles já estão com usinas de dessalinização da água do mar. Hoje já tem técnicas mais modernas, né, do que a evaporação. Eu não sei se vocês sabem que você evaporando a água do mar, a água passa a ser destilada. Ela não tem sais minerais. Então, para que essa água passe a ser potável, nós temos que acrescentar os sais minerais nela. E essas usinas de dessalinização, elas já estão usando membranas, certo? Essas membranas, então, elas tiram a parte do sal, certo? Para que você já tenha uma água, certo? Potável já do outro lado. Essas membranas, elas são tanto quanto caras, mas para quem não tem água, isso é uma maravilha. No Brasil, nós temos problemas sérios de abastecimento de água. Certo? Só para vocês terem uma ideia, certo? A maior parte do sistema de abastecimento ela é deficitária. Certo? Então, esse déficit de abastecimento ele não está sendo levado muito em consideração, certo? Com as entidades e os órgãos competentes. Certo? Por quê? O grande problema desse déficit de saneamento, ele está muito ligado a perdas de água de abastecimento. Certo? Se vocês olharem aí nesse quadro, né, vocês vão ver que o azul mais claro é o déficit de água e o azul escuro é o déficit de esgoto. Da onde vocês podem concluir, certo, que o Brasil praticamente não tem, certo, coleta e tratamento de esgoto. Certo? Enquanto que no Sudeste nós já estamos melhorzinho, certo, na parte de abastecimento de água. Quando eu falei para vocês de perda de água, vocês imaginam o ranking dos gastões de água, certo? Enquanto a Organização Mundial de Saúde, certo, ela diz que o mínimo, certo, ideal, né, de água por habitante é 120 litros, isso é o mínimo. Certo? Enquanto que no Brasil, o nosso consumo médio está acima de 160, certo? Sendo que o Rio de Janeiro é o maior deles. E o que são essas perdas de água? Vocês imaginam que as nossas perdas por região, certo? Região Norte, 47% de perda, Sudeste, 34%, Centro-Oeste, 34%, região Sul, 36%, Nordeste, 46%. Se vocês imaginam que foi feita uma grande substituição de tubulação de água na cidade de Tóquio, no Japão, né, para melhorar o índice de perda daquela região. E a gente fez um contato com eles, e o engenheiro responsável por essa mudança, ele nos comunicou que eles estavam fazendo a substituição de rede e melhoria da área, porque o índice de perda dele chegou aos incríveis 3%. 3%. E o nosso está aí com mais de 30%. E o que estão fazendo para reduzir essa perda? Certo? Essa perda de água é mais do que suficiente para abastecer todas as regiões, certo? No inverno, né, na época da seca,
sem ter esse problema de racionamento que nós estamos tendo hoje. Isso daqui foi a posição na época, certo? De consumo de água lá na cidade de São Paulo, né? E que foi feito esse acompanhamento aí, na faixa de quase 32% de perda de água. Certo? Mas se você avaliar isso, 32% de água perdida no abastecimento de água da cidade de São Paulo, que são 12 milhões de habitantes, certo? Daria para abastecer o resto do estado de São Paulo. Outra perda de água que acontece no Brasil é que o brasileiro ele é esperto e ele rouba a água, certo? Então ele faz esses arranjos aí que vocês estão vendo, certo? Subterrâneo para ninguém perceber, certo? Para poder tirar a água sem pagar. Esse daqui é mais inteligente ainda. Ele fez um bypass lá com válvula e tudo, certo? Como se ninguém fosse saber aquilo que está acontecendo. Outro roubo de água que tinha, que agora minimizou por causa do lacre, é colocar um arame dentro da borboleta do hidrômetro para que ele não rodasse. Ou então, isso daí, ó, colocar uma torneira, certo? Para ele usar para lavar o carro, encher a piscina, etc., antes do hidrômetro. Nesse caso aí, a concessionária não viu, né? Outra coisa que eles usavam muito era colocar uma agulha, não sei se vocês estão percebendo aí, certo? Aquecia a agulha, o hidrômetro é de plástico, aquecia a agulha e introduzia dentro do hidrômetro para que a borboleta parasse de rodar. E esse daqui foi mais inteligente ainda, ele fez uma ligação de água só para ele. E essa notícia foi notícia de jornal, para vocês verem a importância disso, né? Que isso, na época de 2015, os flagrantes de furto de água cresceram 36%. Ou seja, a gente recebe a água limpinha e devolve a água nessa situação. E o reuso, certo? O que está sendo feito pelo reuso? Nós temos aí do lado esquerdo uma estação de tratamento de esgoto convencional e do lado direito uma estação de tratamento de esgoto com lodo ativado. Certo? Em ambos os casos, certo? O tratamento é efetivo. Certo? A vantagem do lodo ativado, certo? É que ele é aeróbio, certo? Ele não provoca cheiro e ele pode ser feito com pequenas unidades, certo? Localizada dentro do próprio bairro da cidade, certo? Ao invés dessa do lado esquerdo, uma monstruosidade de uma estação dessa, com problemas seríssimos de manutenção, deslocamento de pessoal e o custo que se tem para fazer um coletor tronco para levar todo o esgoto, certo? Até aquela localidade. Uma das soluções para a falta d'água, isso foi dado, inclusive, pelo pessoal da Universidade de São Paulo, para o governador, isso em 2014, e que, infelizmente, até hoje não, vamos dizer, não foi seguido, certo? Porque o primeiro era o reuso da água do esgoto. Se vocês imaginarem que numa região da Grande São Paulo, mais de 80% da água consumida, ela sai pelo esgoto. Então, se você tratar esse esgoto, esses 80%, vamos tirar 10% de inutilidades, que é muito, nós teríamos 70% de água. Então, nós só precisaríamos de 30% de água complementar. Mas, infelizmente, isso não está sendo feito. Diminuir o consumo, isso foi feito na época, né, dando até prêmio para quem reduzisse o consumo, etc. Mas passou aquela época, ninguém está fazendo mais isso. Outro é aquilo que nós acabamos de ver aí, reduzir perdas na rede. Certo? Existem muitos trabalhos a serem feitos, mas, infelizmente, poucos o fazem, ou estão fazendo muito pouco por isso. Professor Celso, Pois não.
Desculpa, professor, o senhor conseguiria concluir em 4 minutos para a gente Vou tentar. cumprir o nosso ritual? Obrigado. Vou tentar. Outro problema é a distribuição em favelas. É por isso que o Rio de Janeiro tem o maior consumo. Certo? Esse aqui é um equipamento para ajudar a limpar a água de chuva. Certo? Aqui são um filtro também para a gente guardar a água de chuva para o seu aproveitamento. E vamos falar rapidinho da água do subsolo. Nós temos os 2 maiores aquíferos do mundo, certo? Que é o aquífero Guarani e o Alter do Chão, que está lá no norte. E esses são todos os aquíferos existentes no Brasil, que são muitos. E o principal, a veiculação hídrica das doenças. Certo? A maior parte das doenças, certo? Elas veiculam na água. Se nós não tivermos uma água potável, nós corremos o risco de pegar todos esses tipos de doença, certo? Apenas bebendo água ou lavando frutas e verduras com elas. São muitas. E mais informações que precisarem, eu disponibilizo no meu livro, Água à Próxima Guerra, certo? E vocês vão ter tudo isso mais demoradamente. Certo? Esses são os meus contatos, fico à disposição. Certo? E obrigado pela atenção e fico à disposição se houver algum questionamento. Agradecer aqui ao professor Celso Luiz e, ao mesmo tempo, parabenizar pela excelente apresentação. Mostra um cenário não só do Brasil, mas um cenário mundial com relação aos recursos hídricos. E muito interessante, porque essa visão é bem holística que o professor Celso Luiz colocou com relação à gestão da água. E eu queria trazer um pouco, professor Celso, um pouco para o nosso cenário do Brasil, quando a gente fala gestão de água e de saúde pública, aí link exatamente no final da apresentação, da sua apresentação, onde o senhor elenca lá as doenças provenientes pela falta de água e pela água contaminada, né? Esses 2 vetores, né? Então, quando a gente fala em gestão de água na saúde pública, a gente não pode deixar de falar em 2 vetores básicos. Primeiro, serviço de saneamento, né? E o segundo é o tratamento dos resíduos sólidos, né? Que reduz o impacto ambiental, né? E que faz a eliminação da proliferação, né? Das doenças, dos vetores de doença. Trazendo um pouco a discussão aqui para o Brasil, professor Luiz Celso, eu sei que a gente, com relação ao tratamento dos resíduos sólidos, há 10, 15 anos atrás, isso era um assunto pouco recorrente, né? Saneamento é uma coisa que a gente vem falando desde criança, que a gente fala em saneamento básico, né? Mas, em função do agravamento desse lixo, né? Desse lixo público, né? Essa necessidade do tratamento dos resíduos sólidos é uma coisa que vem numa crescente, embora um pouco tardia, mas vem. E aí, professor, eu queria indagar qual era a sua visão com relação a esses 2 vetores a nível de Brasil. A gente tem no Brasil a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, né? É um órgão do Ministério da Saúde, né? Que detém essa expertise, essa experiência em ações de saneamento do país, né? Trabalha para reduzir esses riscos, né? Procurando atuar nas ações de saneamento. A gente sabe que o saneamento básico do Brasil ele veio melhorar de uns anos para cá, né? Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, a nível de Brasil, nosso saneamento ainda era muito precário, né? E nós ainda temos problemas sérios de saneamento ainda. Então, eu queria avisar um pouco do professor Celso Luiz sobre esses 2 vetores a nível de Brasil, quero me ater ao Brasil, em relação ao serviço de saneamento básico e o tratamento dos resíduos sólidos, como é que o senhor
enxerga esses dois vetores, onde é que nós estamos melhorando, onde é que nós estamos crescendo. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, vamos lá. Quando você fala em saneamento básico, os resíduos sólidos estão inclusos no saneamento. Saneamento básico é água, esgoto, lixo e escoamento pluvial. Certo? São esses 4 itens que fazem parte do saneamento básico. Certo? Nós avançamos bastante a nível de abastecimento de água. Bastante. Mas nós temos aqueles fatores que eu comentei aí no final da palestra, certo? Que são imprescindíveis, certo? Que são as perdas de água, que são monstruosas. Se você pegar algumas regiões lá do norte e nordeste, nós temos até 70% de perda de água. Certo? Isso é um absurdo, porque você está não só gastando para produzir aquela água, tratando aquela água e depois vai jogar fora. Certo? Então, o primeiro ponto importante nisso é as perdas de água. O segundo é o tratamento de esgoto. Certo? Que o Brasil vamos dizer, está longe de qualquer eficiência sobre isso. A gente vê aqui no estado de São Paulo, certo? Onde a gente tem uma quantidade de tratamento melhor, certo? Que já nos comparam com alguns países mais avançados, mas saindo daqui não tem mais nada, certo? São poucos os estados que têm realmente, certo, um tratamento de esgoto adequado. Agora, mesmo aqui no estado de São Paulo, se trata o esgoto e pega aquela água tratada e joga fora. Joga de novo no rio. Certo? Por que não já tratou aquela água? Pega e usa novamente. Mas o brasileiro acha que a água do esgoto, certo? Onde já se viu, vou beber água de esgoto. Mas tem um monte de gente que está bebendo água de esgoto há muito tempo, porque joga água no rio, pega a água do rio, trata e ele bebe de novo. Certo? Se você imaginar isso, certo? Eu posso contar para vocês um monte de cidade que faz isso. Certo? Agora, com relação ao lixo, certo? Isso é um absurdo, porque a lei 12.305, certo? Que proíbe jogar lixo fora do lugar, é de 2010. Os políticos tinham 4 anos para se adaptar. Isso já foi prorrogado 4 vezes. Certo? É um absurdo. 2010, nós estamos em 2021, certo? E a lei está sendo prorrogada. O Brasil hoje, ele só recicla 3,5% do lixo. 3,5%. Certo? E aonde vai o resto desse lixo? Vai lá para a Baía da Guanabara, certo? Vai para o Rio Tietê, certo? Vai para um monte de lugar. Vai para os lixões. Eu conheci um lixão numa cidade da região norte, que é na beira do rio. Eles vão jogando e vão fazendo um monte. Quando o rio sobe, certo? Ele leva aquele lixo embora, pronto. Aí já pode jogar mais lixo no mesmo lugar. Certo? Isso é a importância que o poder público dá para o saneamento básico. É um desprezo. E aquela justiça nossa que deveria cobrar que a lei funcionasse, também não funciona. Certo? Infelizmente, nós temos leis, mas elas não servem para nada, porque parece que a lei não se aplica aos políticos. Obrigado, professor. Eu considero minha pergunta respondida. Professor, nós temos aqui duas colocações de 2 internautas. Uma do Francisco Romão Fontinelli Ribeiro. Ele pergunta: gostaria de saber se vai ser disponibilizado a apresentação. Tá? Eu não sei se essa apresentação foi passada para o nosso suporte, que está dando... Foi, eu passei para vocês, está aí disponível com vocês. Ótimo. E a segunda indagação, professor, então, Francisco Romão, nós já estamos, o pessoal de suporte da SOEA já está com essa apresentação, você pode entrar
em contato aí com o pessoal do suporte, que a gente vai disponibilizar, tá? Para todo mundo que tiver interesse. A outra colocação, professor Celso, é do João Henrique Vilas Boas Aguiar. Ele faz a seguinte pergunta: o senhor poderia me passar o link desses estudos referentes aos efeitos do CO2, por gentileza? Eu não entendi a pergunta. Eu não entendi. Que link que ele está querendo? Eu não entendi. Eu sei que quem vai falar aqui do CO2, com certeza, na palestra do carro elétrico, o Marco Aurélio vai falar alguma coisa que não tem a liberação do CO2. Mas como a pergunta aqui, a colocação, a indagação foi feita na sua palestra, o João Henrique Vilas Boas, ele está indagando. Poderia me passar o link dos estudos referentes ao efeito do CO2, por gentileza? O João Henrique, se estiver nos ouvindo, quiser entrar no chat e prestar maiores esclarecimentos sobre a pergunta, nós estamos à disposição. Ou então ele pega meu e-mail aí no quadro e manda para mim por e-mail e depois dá o telefone dele, a gente fala pessoalmente e eu esclareço isso. Ok, professor. Professor, nós estamos aqui, deixa eu olhar aqui, fazer nova consulta ao chat, se tem mais uma outra colocação. Aqui nós estamos mandando aqui, mande e-mail que responderemos, né? Já foi colocado aqui o e-mail, tá certo? Quem tiver mais alguma coisa que queira que seja disponibilizado, é só registrar aqui no chat que a gente... Bom, deixa eu ver aqui o que tem mais. Tem perguntas... Tem aqui a pergunta do Carlos Jackson da Silva Mendes Filho. Ele diz, mesmo com tanto, ele faz um comentário e em seguida uma pergunta. Mesmo com tantos requisitos, por que não há uma fiscalização efetiva desses documentos para garantir o menor risco possível aos clientes? Aqui quem não entendeu fui eu. Na realidade... As perguntas devem se ater aos internautas, devem se ater à apresentação, tá bom? Isso daí, repara bem, eu fiz aquele comentário, né, que nós temos leis, certo? Nós temos a justiça, certo? E ela deveria cobrar, certo? Que esses administradores, que são os responsáveis pelo saneamento básico, certo? Os responsáveis pelo saneamento básico no Brasil são os prefeitos, governadores e presidente, certo? São os três, são responsáveis pelo saneamento básico no Brasil, certo? E essas leis existem e deveriam ser cobradas, certo? Agora, por que a justiça não cobra? É nessa hora que a gente pergunta, cadê o Ministério Público, certo? Cadê o Supremo Tribunal Federal, certo? Cadê essa jurisprudência toda aí que não cobram os responsáveis? Continuam jogando esgoto in natura nos rios, continuam jogando lixo em qualquer lugar, certo? E não acontece nada com eles, certo? O meu questionamento. Cadê a nossa justiça que não cobra os administradores públicos para que respondam às leis existentes? Ok, professor, obrigado pela resposta. O chat continua aberto para ainda alguns eventuais indagações ou questionamento. Aqui, por último, professor, para sinalizar, nós já estamos quase que no limite do nosso horário. Tem perguntas aqui, vindo aqui do painel de controle. Como os agricultores podem produzir sem consumir tanto? Eu imagino que é sem consumir tanta água, né, claro? Água, com certeza. Com certeza. Hoje já existe tecnologia suficiente, certo? Para não fazer mais as irrigações que haviam antigamente, certo? Hoje, toda irrigação é feita, ou pelo menos a maioria delas é feita com alta tecnologia, né? Nós temos irrigação por gotejamento, certo? Por pulverização, certo? Nós temos aquelas que por aspersão. Então, na realidade, o consumo de água, né, da agricultura, ela tem uma razão de ser. Mas hoje
ela não gasta mais água como se gastava há 50 anos atrás. Certo? Hoje, toda a parte de irrigação é feita com tecnologia porque o próprio agricultor não tem disponibilidade de tanta água como tinha antigamente. Certo? E hoje, por exemplo, na nossa região, lá da região do Vale do Paraíba, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, certo? Ele já está há vários anos cobrando pelo uso da água do Rio Paraíba. Então, o agricultor que vai pegar a água do Rio Paraíba para irrigar, ele vai pagar pelo uso dessa água. Né? Entendeu? Entendi. Professor Celso, para finalizar, mandar aqui uma indagação através do meu Zap, tá? E aqui ele não postou no chat, mas eu vou retransmitir. Professor Celso, no seu entendimento, nós podemos dizer que para o consumo próprio no Brasil, a água é barata? O custo da água para consumo, não de indústria, eu entendi aqui que para consumo próprio da área residencial, ela pode ser considerada uma área, o consumo dela pode ser considerado barato a nível de Brasil? Muito barato. Muito barato. Se você imagina, vamos comparar, porque as pessoas não fazem a verificação lá no hidrômetro, certo? Para ver quanto de água ele gastou e quanto que ele pagou. Né? O que ele paga numa água mineral, numa garrafinha daquela de 500 ml, ele paga aí R$3, R$5 uma garrafinha daquela, que é um absurdo. Porque você vai encher o tanque do seu carro, é 5 pau litro de gasolina. Mas é gasolina. Agora, como é que você paga R$5 e meio litro de água mineral? Certo? É um absurdo isso. Agora, se você for olhar o valor dessa água lá do hidrômetro, certo? Ela é de graça comparado com isso que nós acabamos de falar. A água, nossa, é muito barata. O pessoal reclama, diz que é caro, porque eles não sabem usar a água. Certo? Porque, por exemplo, no estado de São Paulo, certo? A Sabesp decretou que tem um valor, certo? Um valor básico para quem consome até 10 mil litros por mês, que é equivalente a 120 litros por pessoa por dia para 4 pessoas. Né? Agora, vai ver, normalmente, a maioria das pessoas não gastam 10 mil litros, gasta 20, 30, 40. E conforme vai aumentando o volume de água gasta, vai aumentando o preço. Certo? Então, as pessoas têm que se conscientizar, certo? De que essa água potável na sua casa, na sua torneira, ela é muito mais barata, certo? Do que qualquer água mineral que ele está comprando aí. Certo? Que é um absurdo. Vamos comparar. Certo? Uma garrafa de água mineral com 1 litro de gasolina, certo? É um absurdo. Certo? Então, a água no Brasil, ela é muito barata. E sem falar que tem cidade aí que o prefeito, para ganhar a eleição, certo? Ele não cobra pela água. E aí ele não tem dinheiro para tratar. Aí ele joga qualquer tipo de água para a população. Certo? Que é crime. É crime fornecer água não potável para a população. Certo? Mas cadê? Cadê o Ministério Público para fiscalizar isso e não deixar que isso aconteça? Porque senão, daqui uns anos, certo? A água não vai ser mais esse precinho, não. Você vai acabar pagando os R$5 por litro na sua casa. Imagina 10 mil litros a R$5, quanto é que você vai pagar? Verdade. Professor Celso Luiz, eu quero agradecer a sua participação, muito enriquecedor. E aí, internautas, está aí projetado na tela o contato do professor Celso Luiz, através do e-mail, tá? Ou aí tem um site, né, professor? Tem o site da minha empresa, que tem todas essas informações. Tá. Então, vocês podem, se alguém quiser também contactar com a nossa logística do nosso suporte, sobre eventuais indagações, vinculado à palestra, mesmo depois nós vamos disponibilizar a apresentação, nós estamos à disposição. Professor Celso Luiz, vou abrir 2 minutos para suas considerações finais, por favor. Olha, eu agradeço muito a oportunidade,
de poder mostrar esse meu trabalho nessa SOEA. Eu já apresentei um trabalho semelhante em outras SOEAs, certo? Agradeço a oportunidade, né, de disponibilizar essa possibilidade, e coloco-me à disposição, certo? Tanto aí do Confea, como de todos aqueles que estão nos assistindo, certo? Aqueles que puderem entrar no site vão ver o que a gente faz, o nosso trabalho. E obrigado e boa tarde a todos aí. Obrigado, professor Celso. Vamos ter que virar a chave agora para a gente cumprir com a nossa programação. Em seguida, nós vamos ter o nosso segundo palestrante, tá certo? E nós vamos falar agora no cenário pós-pandemia, o uso de veículos elétricos e a melhoria na qualidade do ar. Essa palestra vai ser ministrada pelo engenheiro eletricista Marco Aurélio Vilela de Oliveira. E eu indago ao professor Marco Aurélio se está tudo ok com a apresentação. Se tiver, nós já podemos aqui iniciar. Nós estamos sem ouvir seu som, professor. Está ouvindo? Agora sim. Tá bom. Um minutinho. Ok, já está no ponto, então, né? Está no ponto. Bom, então, o nosso tema agora é no cenário pós-pandemia, o uso de veículos elétricos e a melhoria da qualidade no ar. Esse é outro assunto muito palpitante, né, em moda, e o nosso palestrante, engenheiro eletricista Marco Aurélio Vilela de Oliveira, ele é mestre em engenharia, formado pela Universidade de São Paulo, MBA em Gestão Estratégica de Empresas, formado pela Fundação Getúlio Vargas. Professor na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, sócio proprietário do Eletrocentro Indústria e Comércio. 30 anos de experiência na indústria eletroeletrônica, 10 anos de experiência como professor de engenharia. Professor Marco Aurélio, 30, podemos estender um pouco mais, 30 até 38 minutos para a sua apresentação. Somos todos ouvidos aqui, professor. E os internautas que quiserem interagir, da mesma forma como da palestra anterior, o fará através do chat, mas somente no final da palestra. Obrigado, professor. Pode começar. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui expondo essas ideias e conversando um pouco sobre esse assunto que é tão interessante para todos nós. Um pequeno probleminha aqui, só um minuto, por favor. Qualquer problema, professor, pode recorrer ao nosso suporte que está lhe ouvindo. Sim, mas é só um minutinho. Acho que agora vai. Está vendo minha tela, não, né?
Está correto? Alô? Está projetada a primeira página. Alô? Está me ouvindo agora? Perfeito, vamos lá. No cenário pós-pandemia, né, o uso de veículos elétricos e a melhoria na qualidade de ar. Essa é a ideia. Então, nesse tema, o importante aqui é a melhoria da qualidade do ar. A pandemia nos trouxe um cenário paradoxal. Ou seja, de um lado, nós perdemos milhares e milhares de vidas. E do outro, estamos respirando um ar mais puro, mais limpo, que vai salvar também milhares de vidas. Né? Então, é o antes e depois. Está aqui nessa foto, está vendo meu mouse, como estava a poluição antes e como está agora. Então, é notório a qualidade da melhoria do ar. Isso chamou a atenção dos pesquisadores que foram estudar um pouquinho mais, né? Porque todo mundo imaginava que os 100 carros na rua seria melhor a qualidade do ar. Tá? Mas quanto é melhor? Então, a pandemia nos trouxe a oportunidade de tirar os carros da rua e verificar o quanto realmente, medir, né, de fato, o quanto melhorou a qualidade do ar nosso. Isso foi um ganho nesse aspecto. Então, o que tirou? Tirou os caminhões, que é o óxido de nitrogênio, tirou o monóxido de carbono dos automóveis, tudo isso saiu da rua. Esses dados eu não estou inventando, foram agências de pesquisa que comunicaram, então, medido e analisado, a qualidade do ar melhorou muito. Isso não foi no Brasil, né? A pandemia foi mundial, então isso ocorreu em várias partes do mundo, né? Por exemplo, em Nova York, diminuiu 50% a quantidade de monóxido de carbono, né? Só reduziu 35% o número de veículos na rua. Então, ou seja, é evidente que isso causou um impacto fundamental. Eu não estou dizendo que a redução da poluição é única e exclusivamente dos carros, dos veículos, mas ele contribui significativamente com essa piora, com a piora na qualidade do ar, né? Isso é importante. Também em Nova York, os institutos pesquisaram que, além do monóxido de carbono, também caiu o dióxido de carbono, o metano e outros gases que afetam gases de efeito estufa, né? Com a retomada da cidade, tudo vai voltar ao normal. Todos os empregos, as atividades vão se restabelecer. O que fica? Qual é a preocupação? Bem, quando estava na pandemia, não se podia ficar perto das pessoas, não podia andar em transporte coletivo, porque tinha aglomeração de pessoas e, assim, apregoava-se a todo canto que a aglomeração era ruim, porque você está muito em contato com as pessoas. A preocupação é que, à medida que retomar a economia, que naturalmente os veículos voltarem a circular, as pessoas vão preferir alugar ou comprar carros para que não fique mais, não dependam mais do transporte público, para não se exporem novamente a outros vírus e coisas do tipo, né? 47% dos entrevistados que a Movida, uma empresa de colocação de veículos, né, fez, se mostrou propenso a adquirir um carro. E o que é um carro? Você tira um passageiro do ônibus e coloca em um carro um passageiro, né? Então, veículos de transporte unitário. Isso é um problema. Então, os pesquisadores temem que essa maior ocupação de transporte unitário, ocupação única, vai piorar ainda mais o condicionamento que já existia. Então, se já tinha trânsito, já tinha condicionamento, deve piorar com a retomada da economia, né? Bem, qual a importância do carro elétrico nesse panorama? Certo? Bem, imaginando que já tinha muito carro e pode aumentar ainda mais, o ideal seria utilizarmos carros, ônibus, caminhões que não poluíssem, ou que poluíssem muito menos, né? Então, essa é a ideia, essa é a importância do carro elétrico, ou seja, é reduzir ao máximo o nível de poluentes
circulando, gerando poluentes no meio ambiente, né? Mas isso aí, a ideia pode se pensar o seguinte: vai existir um tanto, pode existir outro, né? Você não vai poluir o ar, mas vai consumir toda a eletricidade disponível para alimentar um carro elétrico. Já nós estamos passando por uma crise hídrica, não tem eletricidade suficiente, energia elétrica suficiente, nós vamos colocar mais carro elétrico na rua para consumir o pouco que temos, né? Bem, estudos foram feitos e essa não é bem a realidade. A curva de ascensão da energia solar, por exemplo, ela é seria suficiente para suprir a energia dos veículos elétricos. Então, eu levantei dados do Denatran e da Solar, a Associação Brasileira de Energia Solar, e do Departamento Nacional de Trânsito, e tracei uma curva ao longo dos últimos anos, e para verificar como que estava se comportando, como estava crescendo o número de carros e o número de geração de energia solar apenas, sem considerar os outros tipos de energia, né? Então, nós podemos observar nesse gráfico que elas são muito similares. A gente quer dizer o seguinte, que bastaria manter o crescimento de energia solar para suprir a energia necessária dos veículos elétricos. E observação, à medida que eu subo um carro, eu subo 1 megawatt de energia instalada, né? E um carro consome muito menos do que 1 mega. Então, ou seja, se for considerar a curva do consumo dos carros em comparação com a energia gerada por energia solar, a energia solar estaria em torno de 1000 vezes maior, mais inclinada, mais ascendente do que o crescimento do consumo de energia pelos carros elétricos. Então, essa curva comparativa leva a uma ilusão de que a energia solar gerada apenas seria suficiente para suprir a energia demandada pelos carros, mas não é verdade. Na verdade, a escala é por 1000 aqui, né? Então, basicamente, cada megawatt gerado por energia solar alimentaria, né, 1000 carros ou 500 carros. Okay. Além disso, nós temos um privilégio, nós estamos no privilégio de estar no país, como diz o meu companheiro de palestra, com uma fonte hídrica fantástica, né? Recursos hídricos maravilhosos. A matriz elétrica do Brasil é extremamente favorável, muito melhor do que na Europa e em outros países. Por exemplo, 83% da energia gerada no Brasil foi por fontes renováveis. Isso é muito bom. Já no final, né, entre os BRICS, os países dos BRICS, o Brasil está disparadamente em melhor situação do que os nossos parceiros do BRICS, né? Além disso, a energia eólica representa apenas 11% do total, com um potencial de crescimento enorme. Bem, a energia solar é 2% da nossa matriz elétrica e está crescendo bastante, graças a Deus. Está crescendo muito e tem capacidade para crescer muito mais, isso é importante. Então, nós não temos energia, não vai faltar para os carros. Nós estamos num problema de crise, de falta de energia, mas não é para o crescimento do veículo elétrico. Isso vai faltar. E a perspectiva é que isso não vai faltar energia em função dos carros elétricos. Quais são os motivos, né, para substituir um carro elétrico por um veículo a combustão por um carro elétrico? Primeiro, é o que nós estamos falando aqui, é ambiental. Um carro elétrico, ele polui muito menos do que um carro a combustão. Isso, por diversas pesquisas, já é fato. Alguns, não diria especialistas, mas algumas pessoas dizem que, ok, mas não está considerando todo o ciclo de produção do carro elétrico e da bateria, né? Não, nós podemos ver o seguinte: houveram vários estudos aprofundados por institutos renomados, importantes e consagrados, que dizem o seguinte: que mesmo considerando a fabricação das baterias, mesmo considerando o processo de fabricação dos veículos e depois a vida útil de ambos, né, o carro elétrico ainda é muito mais ecológico do que um carro a combustão. E aqui, nessa apresentação, nesse slide, uma comparação de vários cenários. Um deles é um carro produzido na China, que a matriz elétrica lá ela é muito ruim,
e dirigido na Polônia, né? Usando combustíveis fósseis para gerar eletricidade e com todos os problemas da produção na China e na Polônia, o carro elétrico ainda polui 22%, 28% menos que um carro a combustão na vida útil toda, né? Por outro lado, um carro produzido na Suécia e dirigido na Suécia, construído na Suécia, né, ele produz 81% menos poluentes, né, do que um carro elétrico. Ou seja, foram feitos estudos sérios. Então, o carro elétrico, definitivamente, ele é menos poluente que um carro a combustão. Bom, né, o exemplo aqui é o Tesla. Porque tem um outro comparativo que eu já ouvi, é que, tá bom, mas você está comparando alhos com bugalhos. Um carro elétrico pequeno com um veículo a combustão mais potente. Um excelente carro. E também um Mercedes classe C. E ambos consomem, o Tesla consome 65% menos poluente do que o Mercedes. Legislação, outro motivo. Bem, em 2035, a Europa disse que não será mais comercializado carro a combustão. A gasolina e a diesel. Não será mais possível. Isso inclui os veículos híbridos, tá? Que estão falados, né? O que acontece? Bem, se eu não vou ter mais como comprar um veículo a combustão, a tendência é que eu vou ter que comprar um carro elétrico. Você está me ouvindo? Não. O áudio está ok, né? Tá, perfeito. Bem, no Brasil, há uma lei já passou na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, em que propõe que em 2030, ou seja, 5 anos antes que a Europa, não seja mais possível comercializar carros a diesel e a gasolina. Essa lei não inclui álcool, tá? Mas, assim, se essa lei passar, em 2030, não poderemos mais comprar carro a combustão, a diesel e a gasolina. Legislação. Disponibilidade. Várias marcas, acho que não todas, mas várias e várias marcas, as mais importantes ao menos, já disseram que não vão mais produzir carros a combustão em determinado momento. Por exemplo, Jaguar, 2025, daqui a alguns anos, já não vai mais produzir. Um detalhe, no Jaguar, ela está já focando, já modificando toda a sua linha para carros híbridos ou totalmente elétricos. Stellantis, que aqui no Brasil, é a fabricante da Jeep, Fiat, Ram, Peugeot, Citroën, lá, agora mudou de nome, tem Stellantis, né? Na Europa, em 2025, não se fabricará mais carros a combustão. Tem a Ford, 2026, lá na Europa. A Volvo, no Brasil, a Volvo já não tem mais carro puramente a combustão. Ou é híbrido ou elétrico, né? Já no Brasil. A Volkswagen está consoante com o Brasil, em 2030, não produzirá mais carro a combustão, a General Motors, a Audi, né, e a Mercedes-Benz. Cada uma tem seu prazo para essa mudança total, né? Um outro motivo é preço. Por que eu não compro um carro elétrico hoje? Porque é caro, né? É muito mais caro do que um carro a combustão. Mas isso tende a mudar relativamente rápido. Tá? Existe estudo, que eu vou mostrar daqui a pouco, em que em 2027, em alguns casos, o carro elétrico vai estar mais barato que um carro a combustão, né? Bem, já existe outro estudo que em 2024, já daqui a alguns anos. Por quê que vai ficar mais barato? Está aqui, ó. Bem, o modelo a combustão, ele ainda cresce, ainda mais que a escala tende a diminuir. Mas o modelo elétrico, a bateria, com novas tecnologias, novos fabricantes, novo aumento da demanda muito, ela está caindo o preço até bastante rápido, né? Então, isso quer dizer assim, com a redução do preço da bateria e outros itens, o preço do carro elétrico vai em 2026, 2024, 2027, já vai estar igual ou menor do que um carro a combustão.
Um detalhe interessante nisso tudo é o seguinte: um carro elétrico ele tem muito menos peças do que um carro a combustão. Um motor a combustão tem 200, 400, 600 peças, várias delas peças móveis, né? Já o motor elétrico é basicamente o rotor e outras peças qualquer. Um carro a combustão tem líquido de refrigeração, tem correias, tem câmbio, tem muitos outros componentes. Isso faz com que o preço de fabricação de um carro a combustão seja muito maior, naturalmente, do que um carro elétrico. O ponto contra é a bateria, que ainda é muito cara, mas, como eu falei, está caindo rapidamente. Então, dentro de pouco tempo, nós teremos um preço do carro elétrico mais barato do que o carro a combustão. E o custo de operação, de manutenção desse veículo, vai ser realmente muito menor. Há outros estudos que dizem que, mesmo hoje, com o preço do carro elétrico maior do que o carro a combustão, em alguns anos, ele se paga em função do custo custo de operação, ou seja, o combustível. A eletricidade para mover o carro, ela é muito mais barata do que o combustível fóssil. Então, ou seja, ao longo do tempo, isso se paga e hoje já estaria equivalente o preço do carro elétrico à combustão, vai ficar muito menor. Nós temos o seguinte, no Brasil, eu peguei os dados lá do Denatran, e nós temos 76 milhões de veículos. Desses 76 milhões, 1 milhão são ônibus e quase 3 milhões são caminhões. Ok. A indústria já percebeu que isso é um caminho sem volta. Fazer do ar mais limpo é uma meta de todos, e principalmente da indústria automobilística, que é um dos vilões da poluição do ar. Então, isso, ou seja, as indústrias automobilísticas já estão mudando e o preço está caindo. Então, ou seja, cada um, vamos nos preparar para todos nós termos um carro elétrico dentro de pouco tempo, se for o caminho. E que, para o próprio estudo da Anfávia, a produção e o consumo de carros elétricos vai ter um boom no Brasil dentro de pouco espaço de tempo. Há quem ache que, sem o incentivo do governo, isso não vai acontecer. Eu acredito que, mesmo sem incentivo do governo, isso vai acontecer. Nós vamos ter um consumo muito maior de carros elétricos do que hoje, né, em função das várias melhorias que tem. Até mesmo da satisfação de dirigir um carro elétrico com torque imediato, não tem câmbio, um torque contínuo. Então, ou seja, tudo isso leva a gente a perceber que já cada um vai ter o seu carro elétrico e o consumo do combustível fóssil vai cair vertiginosamente. Uma ideia é a seguinte: mesmo sem incentivo, em 2030, por volta de 12% a 22% de toda a nossa frota será elétrica. Com o incentivo do governo, isso deve passar de 32% a 62% da frota em 2030. Nós estamos em 2022 quase, né? Então, falta 8 anos para isso acontecer. Então, essa mudança deve acontecer muito rapidamente. Mas, quais são essas políticas públicas? Imagina que tem toda a frota de ônibus circulando nas cidades. O governo deveria, ao meu ver, incentivar que esses ônibus sejam transformados, sejam substituídos por ônibus elétricos. Por uma questão de ruído elétrico, ruído sonoro e de qualidade do ar. Ou seja, está na mão do governo de demandar que isso aconteça o mais rápido possível. É claro, tudo isso tem consequência, tem custo na passagem, tem uma série de fatores. Mas é um caminho sem volta. Então, quanto mais a gente antecipar essa solução, melhor vai ser para todos nós, para todo mundo. E cabe a nós, usuários, a escolher se na troca do carro ou antes, né, se vai querer ter um veículo elétrico ou a combustão. Tem a questão do preço, é um ponto importante, mas tem a questão também do benefício, do custo de manutenção, do custo de operação. E tem, principalmente, a consciência de que nós vamos estar poluindo menos, deixando um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e tudo mais. Então, a consciência ecológica deveria pesar bastante
nessa decisão de qual será o seu próximo veículo. Será um veículo que vai continuar com o veículo a combustão por mais algum tempo, ou já passaria para um veículo elétrico? Aqui, meu nome é Marco Aurélio, como já foi anunciado, sou engenheiro eletricista, estou apaixonado por veículos elétricos, por conversão de energia. Eu fiz mestrado em conversão de acionamentos elétricos, né? E estudo isso há um bom bocado de tempo. E trabalhei por 28 anos nas indústrias várias, e hoje eu sou sócio, diretor comercial da Eletrocentro. É uma empresa que fabrica subestações transportáveis, cabinado para atenuar ruído de geradores e distribui carregadores elétricos, charge, né, para carregadores tanto AC quanto CA para o Brasil inteiro. Bem, eu agradeço imensamente a oportunidade e gostaria de aproveitar o embalo, né, e dar um recado para vocês. O Cobrave, que seria agora mês de novembro, ele foi postergado para agosto de 2022 em função da epidemia. Eles achavam que ia estar melhor, mas todos os eventos puramente físicos foi sugerido mudasse para 2022 quando tivesse um cenário melhor. Então, o Cobrave será realizado no dia 8, 9, 10 de agosto do ano que vem, né? Bem, dados todos os recados, eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e tirar as dúvidas que ficarem. Obrigado, doutor Marco Aurélio Vilela. Muito boa a sua apresentação. Isso é um assunto realmente muito palpitante, muito na moda, né, doutor Marco? Muito na moda. E a percepção inicial, quando se fala nesse assunto, quando a gente conversa sobre esse assunto, carro elétrico, e eu só tecer um pouco na sua apresentação, vem sempre dois vetores que se fala: o problema da autonomia e o custo de aquisição, né? O valor da aquisição, que ainda não está muito atrativo, vamos dizer assim, né? Uhum. O Brasil passou, no meu entender, uma data bem arrojada, bem audaciosa, né? Você colocou aí, até 2030, não poder mais circular carro a diesel e carro movido a gasolina. Nós estamos falando menos de 9 anos. Isso vai acontecer em menos de 9 anos, né? 8 anos e alguns meses. É uma situação assim que nos deixa, vamos dizer assim, bem agressiva em termos de tempo, né? Vamos ver se realmente se consolida. Melhorou? Obrigado pela contribuição. E aí, doutor Marcos, sempre vem esses dois vetores aí com relação, que intriga muito, com relação, que você tem seu comentário sobre a autonomia e sobre o custo, né? E as vantagens que você elencou com relação a zero emissões, né? Indesejáveis, né? Usando o carro elétrico, né? E eu acho que nós temos muito o que avançar, né? Eu vou fazer lá novamente uma consulta lá ao chat, e se tu puder me ajudar, eu não estou conseguindo abrir aqui o chat, não sei porquê, mas não estou vendo nenhum registro. É isso mesmo? O suporte. Tá. Só uma observação. Na verdade, em 2035, não é que vai ser proibido carros a combustão. Vai ser proibido a comercialização. Você não vai conseguir comprar mais carro novo no Brasil a combustão. Então, vai continuar podendo usar os que tinha. Peraí, a comercialização a partir de 2030, é isso, 30, professor? isso, exatamente. Tá. Evidentemente, né? Quem tem o carro vai poder circular, né? Claro, né? Vai continuar circulando. Mas é uma meta mais agressiva que a Europa, isso é importante. Né? Arrojado. Ok. Tá, obrigado.
Marco Aurélio, como é que tu vê, como é que tu situa o Brasil em relação... Nós estamos bem defasados nesse assunto em relação aos Estados Unidos, né? Hoje, as duas maiores montadoras, né? Eu não sei se a Tesla é a primeira ou se é aquela outra DYN, é isso? Não, a Tesla passou, a Tesla é a primeira hoje. A Tesla é a maior delas, né? De carros elétricos. E a Tesla, ela iniciou em 2003, né? Em julho de 2003. Né? Foi um crescimento, assim, fantástico. Um crescimento muito grande, 2003, né? Ela começou lá hoje, inclusive, o empreendedor é considerado um dos homens mais ricos do mundo, né? Do mundo, verdade. Então, é um mercado promissor. Mas a minha pergunta vai no encontro desse cenário, eu sei que o Brasil está avançando nisso agora. Você acha que nós ainda estamos assim um pouco, o mercado ainda um pouco retraído com relação a isso? Você vislumbra nos próximos 5 anos um crescimento grande desse mercado do carro elétrico, ou professor Marco Aurélio? Então, sim, um crescimento grande. Há especialistas que dizem que sem um incentivo público, que o Brasil não tem basicamente nenhum incentivo fiscal para os carros elétricos, né? E eu não sei, sinceramente, se é necessário, obviamente, querer alavancar a participação do carro elétrico, mas não sei se é necessário, porque a mão de obra, a iniciativa privada já quer fazer isso, já está buscando isso. Então, isso, de um jeito ou de outro, vai chegar e nós vamos galgar melhores resultados em relação a carros elétricos. Nos Estados Unidos, há incentivo para a aquisição do carro elétrico, na Europa há incentivo, e no Brasil não há. Mesmo assim, o poder aquisitivo dos Estados Unidos e da Europa, ainda na grande massa da população, é maior que o nosso. Então, é mais fácil, às vezes, comprar os carros. Só que isso está mudando, né? Ou seja, o preço do carro está caindo e o brasileiro vai ter que comprar, vai ter que escolher entre um carro elétrico e um carro a combustão. E se o preço estiver compatível, eu tenho certeza que a opção vai ser para o carro elétrico, porque ele é muito melhor, né? Então, respondendo a sua pergunta, essa tendência, essa mudança vai acontecer, nós vamos recuperar o terreno perdido em relação à Europa e aos Estados Unidos, do meu ponto de vista. Você mostrou alguns números lá, né? E eu, curiosamente, eu estava dando uma olhada sobre essa evolução, né? E vi que no ano de 2019 foram emplacados no Brasil 11.858 carros elétricos. E no ano de 2020, um ano depois, quase 20 mil, 19.745, né? Isso já mostra um certo aquecimento do interesse, né? Se a gente conseguir reduzir um pouco o preço, tem aqueles fatores que ainda são caros, né? Que a bateria, celular de energia, inversor e o próprio valor do dólar, né? São vetores financeiros que encarecem um pouco o produto ainda, né? Então, se a gente conseguir minimizar esses valores, no que diz respeito à bateria, inversores e tal, eu creio que a gente possa chegar num valor mais atrativo e aí fica mais adequado ao perfil do usuário, do usuário nosso, do Brasil. Né, professor? Benefício, né? Todos os anos, nós temos uma curva exponencial de crescimento de carros elétricos, acentuada. Há alguns fatores, como eu até expliquei, que podem melhorar essa curva, pode acelerar esse processo, e seria alguns incentivos governamentais. E mais, né? Há muito medo, como citou, em relação à autonomia dos carros elétricos. A bateria, quantos quilômetros ele roda com a carga, etc. E a infraestrutura para recarga. Mas isso está vindo com força no Brasil. Nós temos conhecimento de várias empresas multinacionais que estão dispostas a colocar eletropostos em todos os lugares, tanto com carga lenta quanto com carga ultra rápida, em que o usuário vai poder parar num posto em 20 minutos, meia hora,
quase que encher a carga da bateria, né, e continuar a viagem. Hoje em dia, você para abastecer o carro, leva lá 10 minutos pagar e fazer todo o trânsito, leva 10, 15 minutos, 20. Né? E em meia hora você está com a bateria cheia no retroposto de alta velocidade. Né? Então, esse medo vai deixar de existir. Existem carros já com autonomia de 1.000 quilômetros, né? Muito mais do que a autonomia dos carros a combustão. Então, esse problema, esse receio do usuário da autonomia, de ficar na mão, ficar na rua, isso vai deixar de existir. Então, é um fator a menos para motivar o uso do carro elétrico. Sr. Marcarelli, eu participei de um seminário muito interessante sobre esse tema e o palestrante fez a colocação que eu achei oportuna. Ele disse o seguinte, que o governo tem que comprar essa ideia, né? E já demonstrou isso com a aprovação aí dessa lei que você colocou, né? Mas um outro vetor que ele considerava importante era o seu próprio governo. Quando eu falo governo, eu estou falando da esfera federal, estadual, municipal, trouxer para si, comprando a ideia de passarem com o tempo, a comprar só carro elétrico. Sim. Nas suas, né? Você já pensou como seria? Quantos organismos federais, estaduais e municipais nós temos a nível de Brasil, né? Então, se o governo compra essa ideia e passa a adotar esse projeto, né? Eu acho que seria um impulso interessante. Em grande sentido. Nos Estados Unidos, não só comprar, mas o presidente ele propôs trocar toda a frota de carros federais por carros elétricos, né? Tudo, né? Mas, eu concordo com isso, que o governo pode fazer a parte dele, como usuário, mas eu não gosto, eu acho que nós, como cidadãos, nós temos que cobrar do governo, mas temos que fazer a nossa parte, né? Então, assim, eu vou comprar um novo carro. Por que eu, como cidadão, por que eu vou comprar um carro a combustão, que talvez seja um pouquinho mais barato do que o elétrico? Um pouquinho, não tanto, né? Mas se eu posso contribuir com o planeta, eu posso dar exemplo, posso fomentar uma tecnologia que está gerando emprego também, que está dando trabalho para o povo brasileiro, para as pessoas, né? Então, ou seja, o governo tem que fazer a parte dele, e a nossa parte é cobrar do governo, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E aí, professor, isso é um assunto palpitante, porque nessa briga de mercado, né? O avanço do mercado num determinado segmento de negócio, ela preocupa também o outro lado, porque isso tem a indústria do combustível, né? Tem toda vamos dizer assim, tem todo um mercado grande, ativo, importante, né? Empresas multinacionais, caro, né? Que o advento do carro elétrico não deixa de ser uma preocupação para esse outro nicho de mercado, né? Que é o mercado atual, né? Claro, sem dúvida. Você ganha de um lado, perde do outro. Né? Professor, aqui novamente, aqui no meu Zap, né? A pessoa não botou no chat, faz a mesma pergunta do nosso primeiro palestrante, indaga se o senhor disponibilizou a sua apresentação e se pode ter acesso. Eu acho que o senhor projetou aqui, gente. Olha, o Francisco Alberto, que está me indicando isso, está aqui o e-mail do professor Marco Aurélio, está aqui projetado na tela, tá certo? Inclusive o celular particular dele, tá certo? Está aqui projetado. E a apresentação está disponibilizada, professor? Está disponibilizada. Talvez eu tenha que mandar a última versão, mas são só detalhes, mas está disponibilizada. Ok. Professor, só tem 2 minutos para as considerações finais. Não há mais nenhum questionamento ou indagação do nosso chat. O senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Por favor. Bem, eu acredito que o meio ambiente, a vida da nossa, ela é muito importante. A pandemia, por mais ruim que foi um desastre total, mas nos trouxe esse lado bom, e foi mostrar um caminho para nós melhorarmos a vida das pessoas, que é tirar os carros da rua, os carros, caminhões, ônibus da rua, para melhorar a qualidade de vida. Existia uma suspeita de que isso era verdade, mas agora temos o fato. Então, cabe a nós decidirmos para que caminho nós vamos seguir.
O carro elétrico, como eu falei, não é a única fonte de poluição, mas é uma fonte importante. E isso está na nossa mão. Mais uma vez, o governo tem que ser cobrado, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Temos que optar por não poluir e fazer do Brasil um país melhor para todo mundo. Eu realmente estou muito honrado por estar aqui fazendo para vocês. Como fica na tela o meu celular, o meu e-mail, e eu fico à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, que eu puder ajudar. Muito obrigado. Obrigado, nós agradecemos o Dr. Marco Aurélio Vilela de Oliveira, engenheiro eletricista, especialista nesta área, e parabenizar ao mesmo tempo pela seu profícuo trabalho nessa área e pela apresentação. Eu agradeço a todos os palestrantes, agradeço aos internautas, aqueles que interagiram conosco neste evento, e eu me coloco também à disposição, tá certo? Vocês têm aí o meu celular e meu contato, para eventuais dúvidas, nós também temos à disposição. Obrigado, professor. Obrigado. Até mais. Eu me despeço aqui. Se o pessoal do suporte tiver alguma consideração a fazer, o faça, senão nós concluímos aqui as 2 apresentações. Obrigado a todos. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais.